40 dias, 40 noites, no silêncio mais profundo do deserto, onde a areia sussurra memórias antigas e o céu parece observar em silêncio absoluto, caminhava o Filho do Homem. Mas não foi o acaso que o levou àquele lugar árido e solitário. Foi o Espírito Santo. Logo após ser batizado no Rio Jordão, quando os céus se abriram e a voz do Pai ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." O mesmo Espírito que desceu sobre ele como pomba, o impeliu, com força celestial, ao deserto. Não para um retiro de descanso, mas para um confronto, o mais profundo de sua jornada terrena. Um confronto invisível aos olhos dos homens, mas cujo impacto ecoaria pela eternidade. Ali, no meio da terra seca, sem sombra nem sustento, Jesus se encontraria face a face com a fome, com a solidão, com os próprios limites da carne e com o tentador. Esse não era um deserto qualquer. Era o cenário escolhido pelo céu para que o Filho, ainda envolto na fragilidade da carne humana, provasse sua fidelidade absoluta ao Pai. Cada grão de areia sob seus pés testemunhava o esvaziamento voluntário do Messias. Ele, que era o Verbo eterno, agora sentia sede. Ele, que era o pão da vida, agora sentia fome. A terra rachada, os ventos cortantes, o sol implacável. Tudo conspirava contra a permanência, e mesmo assim ele ficava. Jesus não fugia. Ele se entregava à vontade do Pai, sabendo que o preço da obediência não seria leve, mas seria justo. O deserto, para muitos, representa o abandono, mas para Cristo era o altar do preparo. E enquanto os dias passavam e o corpo enfraquecia a cada passo, o espírito se tornava mais sensível, mais vigilante. O silêncio ao redor não era vazio, era densidade espiritual. Havia uma batalha invisível sendo travada antes mesmo que o diabo aparecesse. Cada momento de dor, cada batida do coração mais fraca, cada gota de suor que escorria do rosto do Salvador era uma afirmação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ainda que essas palavras só seriam ditas mais adiante, o coração de Jesus já as vivia. Antes que o inimigo o confrontasse com tentações, Cristo já estava armado com a obediência. Você já esteve no deserto? Não um lugar físico, mas aquele tempo de alma em que tudo parece seco, distante, e Deus parece em silêncio. É nesses lugares que ele mais trabalha. Foi no deserto que Israel foi testado. Foi no deserto que Moisés ouviu o chamado. E foi no deserto que Jesus começou seu ministério. A caminhada começa onde tudo parece morrer, mas é justamente aí que a raiz da fé se aprofunda. O que parecia ser isolamento era, na verdade, preparação. E isso nos ensina algo poderoso. Antes de qualquer milagre público, sempre há uma batalha secreta. Antes da glória, vem o silêncio. Antes da voz que cura multidões, vem o grito abafado da alma que resiste à tentação. E você está pronto para entender o que acontece quando o céu decide testar o coração? Continue comigo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em um dos momentos mais intensos da história da humanidade, onde o próprio Filho de Deus foi tentado em tudo, mas sem pecado. E o que ele enfrentou, você também pode vencer. Não saia ainda. O que vem a seguir pode mudar para sempre sua forma de encarar o deserto da sua vida. O sol se aproximava do fim de mais um ciclo. A luz dourada do entardecer tingia o horizonte, pintando o deserto com tons de fogo e silêncio. Jesus, agora visivelmente enfraquecido, tinha os olhos semicerrados pelo cansaço, os lábios ressecados e o corpo exausto. 40 dias haviam se passado. 40 dias sem alimento, sem repouso, sem alívio físico. E é justamente quando o corpo está mais frágil que o inimigo sussurra mais alto. Foi nesse momento que ele apareceu,
não com gritos, não com terror, mas com uma presença envolvente, quase familiar. O tentador, a antiga serpente, Satanás. Ele não surgiu com chifres ou feições monstruosas. A tentação não costuma vir com aparência repulsiva. Ela se veste com lógica, conveniência e promessas sedutoras. Satanás se aproximou de Jesus com palavras, mas não palavras comuns, palavras disfarçadas de compaixão. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Note bem, ele não nega que Jesus seja o Filho de Deus, mas joga a dúvida sutil no ar. Como se dissesse, se você é quem diz ser, por que continua com fome? É uma artimanha antiga, questionar a identidade divina através das circunstâncias humanas. Nesse instante, o deserto deixa de ser apenas um lugar físico. Ele se transforma em campo de batalha espiritual. A fome de Jesus era real. A necessidade era legítima. Mas a solução proposta pelo inimigo feria o propósito do Pai. O diabo não ofereceu pecado explícito, ofereceu alívio imediato. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes somos tentados a resolver um problema legítimo com um meio ilegítimo? A primeira tentação não era sobre pão, era sobre confiança. Confiar que o Pai proveria no tempo certo, sem atalhos. Jesus, com os olhos fixos nas pedras, mas o coração firme na palavra, respondeu com autoridade. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não foi uma resposta filosófica. Foi uma espada espiritual. Jesus não argumenta com lógica, não entra em debate. Ele declara a verdade. Ele responde com escritura. Ele mostra que o verdadeiro sustento não está nas coisas que saciam o estômago, mas naquilo que alimenta a alma. O Filho do Homem estava faminto, sim, mas não a ponto de vender sua fidelidade por um pedaço de pão. Nesse momento, somos confrontados com uma realidade pessoal. O que nos sustenta? Vivemos em um mundo que nos ensina a atender aos impulsos, a satisfazer desejos, a buscar alívio imediato. Mas Jesus mostra outro caminho, o da fidelidade acima da conveniência. Ele estava fraco, sim, mas espiritualmente fortalecido. A tentação não o venceu, porque sua fome maior não era por pão, era por fazer a vontade do Pai. Você já foi tentado a agir fora do tempo de Deus? Já sentiu que algo bom podia ser alcançado de forma errada? Se sim, saiba, você não está só. O próprio Cristo enfrentou isso e venceu. Fique comigo. No próximo bloco, vamos testemunhar a segunda tentação, ainda mais sutil, ainda mais perigosa, usar a própria palavra de Deus fora do contexto para justificar o erro. Prepare-se, pois o que está por vir vai revelar o verdadeiro campo onde as maiores batalhas espirituais são travadas. A mente. O deserto parecia distante agora. Num piscar de olhos, a cena mudou. O vento seco deu lugar a correntes frias de ar que varriam o alto da cidade santa. Jesus se via agora no pináculo do templo em Jerusalém, o ponto mais elevado, o vértice sagrado do local mais reverenciado da fé judaica. A cidade abaixo parecia pulsar em silêncio. O céu noturno despejava sobre o templo um véu azul escuro, pontilhado de estrelas. E ali, sobre aquela beira estreita e simbólica, Satanás se posiciona novamente com outra proposta, uma que, à primeira vista, parecia até piedosa. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. A tentação, agora, vinha disfarçada de fé. O tentador não apenas se aproximava de Jesus com aparência de sabedoria. Ele citava as Escrituras.
e não qualquer texto, usava o Salmo 91, um dos mais amados e recitados pelos justos. Mas sua intenção era torcer a verdade, induzir Jesus a um ato de presunção, não de confiança. A distorção da palavra é uma das armas mais letais do inimigo. Ele não precisa negar a Bíblia, basta usá-la fora do contexto. Essa é talvez a tentação mais presente na história da humanidade. Usar a fé como espetáculo, provar nossa espiritualidade através de feitos visíveis, mostrar a força de Deus como um truque de palco. O diabo queria que Jesus transformasse o templo em um teatro e a obediência em performance. Mas Cristo sabia, a fé verdadeira não precisa se provar. A confiança em Deus não exige demonstrações espetaculares, mas permanece firme, mesmo quando nada acontece. E mais uma vez, ele respondeu com a espada da palavra. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa resposta ecoou como um trovão no mundo espiritual. Jesus estava nos dizendo algo profundo. Fidelidade não é testada pela ousadia, mas pela submissão. A fé que exige sinais constantes para se manter viva não é fé, é dependência emocional travestida de espiritualidade. E o mais perigoso, o próprio inimigo conhece as Escrituras. Ele sabe usá-las para enganar, seduzir e manipular. Foi assim no Éden, foi assim no templo, é assim até hoje. Pense nisso. Quantas vezes já fomos levados a interpretar a Bíblia de forma conveniente? Quantas vezes já ouvimos ou dissemos, mas está escrito, como desculpa para justificar decisões erradas? A segunda tentação revela que o campo de batalha agora é a mente e a interpretação. A tentação não está mais na fome do corpo, mas na fome de reconhecimento, de controle, de exaltação. A proposta não é pecado declarado, mas obediência distorcida. E isso, talvez, seja ainda mais perigoso. Você já se sentiu pressionado a provar sua fé? Já usaram versículos para te empurrar em direções que o Espírito Santo não confirmou? Então, fique atento. Jesus nos mostra que até a palavra pode ser mal usada e que o discernimento vem não do que está escrito, mas do Espírito que guia sua interpretação. No próximo bloco, o tentador joga sua última cartada, a mais ousada, a mais sedutora. Oferecer todos os reinos do mundo em troca de adoração. Prepare-se, o confronto final se aproxima. O tempo pareceu se curvar. O cenário mudou mais uma vez, de forma quase surreal. Agora, Jesus estava em pé sobre um monte altíssimo. Não um monte comum, mas um símbolo espiritual. Dali se via uma visão que homem algum havia contemplado. Todos os reinos do mundo e sua glória, estendidos como uma tapeçaria, viva diante dos olhos do Messias. Os palácios reluziam ao sol, as coroas brilhavam em ouro, as multidões marchavam, a música dos impérios ecoava como um canto hipnótico. Babilônia, Roma, Egito, Pérsia, toda a história humana desfilava diante de seus olhos. E então veio a proposta que resume todas as tentações. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Não havia mais disfarces. O tentador agora se revelava com clareza. Ele não oferecia um milagre, não propunha uma citação bíblica. Ele oferecia o mundo, mas com uma condição: que Jesus o adorasse. Esta é a proposta que ecoa desde os céus antes da queda de Lúcifer. É a essência da rebelião espiritual. Usurpar a adoração que pertence a Deus e desviá-la para si mesmo. Ao oferecer os reinos da terra, Satanás estava revelando seu domínio temporário sobre este sistema, mas também sua fraqueza. Ele sabia que Jesus veio para reinar, mas tentava oferecer uma coroa sem cruz, glória sem sacrifício, poder sem obediência. Esse é o momento mais crítico da narrativa. Aqui, Jesus podia tomar um atalho, evitar a dor,
a cruz, a traição, o sofrimento. Bastava um gesto, uma inclinação do corpo. E diante disso, muitos poderiam pensar, mas Jesus é o Rei. Ele não merece mesmo reinar? Sim, ele merece, mas não desse jeito, porque o caminho da redenção exigia sangue, não bajulação. A coroa legítima só viria depois do Calvário. E Jesus sabia disso. Por isso, sua resposta foi tão poderosa, tão definitiva, tão destrutiva contra as trevas: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa não foi apenas uma resposta. Foi uma declaração de guerra espiritual. Foi a sentença que quebrou o domínio do inimigo. Jesus não apenas resistiu à tentação, ele reafirmou o princípio eterno de que só há um digno de ser adorado. O Filho do Homem rejeitou o atalho e abraçou o propósito. Ele recusou a glória temporária para garantir a salvação eterna. Ele escolheu a cruz, escolheu você. Cada palavra dita ali, cada recusa, era uma pedra lançada contra os alicerces do império das trevas. Porque naquele monte, Jesus já estava vencendo, antes mesmo de subir ao Gólgota. Quantas vezes ao longo da vida somos seduzidos por atalhos? O emprego fácil, o reconhecimento imediato, a fama vazia, o poder sem responsabilidade. São os reinos deste mundo sendo oferecidos todos os dias, com uma condição: que abandonemos o altar e adoremos outra coisa. Mas Jesus nos mostrou que não há vitória sem renúncia, e que toda adoração desviada é traição contra o céu. O verdadeiro poder está em dizer não ao mundo para dizer sim a Deus. Você está enfrentando uma proposta parecida, um caminho mais fácil, mais rápido, mas que compromete sua integridade espiritual? Lembre-se, Jesus já venceu essa batalha, e por meio dele, você também pode vencer. No próximo bloco, veremos o desfecho dessa jornada. O inimigo fugirá e anjos do céu virão para ministrar ao Rei vitorioso. A glória de quem escolheu obedecer será finalmente revelada. O silêncio que se seguiu à última declaração de Jesus foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio da solidão, nem o silêncio tenso da tentação. Era o silêncio do fim de uma guerra. Uma atmosfera invisível havia mudado. Era como se os ventos do deserto, testemunhas silenciosas de toda aquela batalha espiritual, se aquietassem em reverência. E então, a Escritura registra com clareza e majestade: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Essas palavras simples carregam um peso cósmico, porque quando o Filho de Deus resistiu ao tentador, não apenas venceu por si mesmo, ele venceu por todos nós. O inimigo, vencido e exposto, recuou. A presença das trevas se dissipou como nevoeiro diante do sol da justiça, e então o céu se moveu. Portas invisíveis se abriram nos céus eternos e anjos gloriosos desceram, não como guerreiros em batalha, mas como servos cheios de honra e reverência. Eles se aproximaram do Cristo faminto, exausto e vitorioso, e o serviram. O tocaram com ternura celestial. Trouxeram sustento divino, refrigério para o corpo, consolo para a alma. Foi um momento que os céus aguardaram desde a queda do Éden. O homem-deus vencendo, onde o primeiro homem caiu. Imagine a cena. O deserto antes sombrio, agora iluminado por uma luz suave e dourada que emana da glória dos anjos. Jesus, ainda com os traços da fome e do desgaste, mas agora envolto em uma paz que transcende qualquer entendimento humano. Seus olhos não carregavam mais apenas firmeza. Agora havia ternura, compaixão e glória. Ele havia vencido sem levantar uma espada. Havia triunfado com a obediência, e nesse momento o universo todo soube. O plano da redenção havia começado. O Filho do Homem estava pronto para cumprir sua missão.
É importante notar que os anjos só vieram depois que a tentação passou. Eles não o impediram de sentir fome, não o protegeram da angústia, não interferiram durante os testes, porque há glórias que só se manifestam depois da fidelidade. Há promessas que só se cumprem após a provação, e Jesus nos mostra isso com perfeição. Deus não nos poupa do deserto, mas jamais nos abandona nele. E ao final, ele sempre envia alívio. E às vezes, esse alívio vem em forma de anjos. Quantas vezes esperamos o socorro antes da hora? Quantas vezes queremos a visitação antes da fidelidade? Esse trecho nos ensina que a recompensa divina não vem como suborno, mas como honra. Deus honra os que o honram. Jesus escolheu obedecer até o fim, e por isso foi servido pelo céu. Ele não buscou glória, e por isso lhe foi entregue o nome que está acima de todo nome. Você já se sentiu exausto após lutar contra tentações silenciosas? Já enfrentou desertos onde parecia que Deus estava longe e só a voz do inimigo se fazia ouvir? Saiba que se você resistiu, anjos estão a caminho. Talvez você ainda não os veja, talvez o deserto ainda pareça sem fim. Mas se você, como Jesus, sustentou sua alma na palavra e não se dobrou diante das propostas fáceis, o céu te vê. E como em Mateus 4:11, o socorro não falhará. No próximo bloco, veremos o que essa vitória significou para a missão de Jesus e como o deserto se transforma em plataforma para o ministério. Porque ninguém volta igual de um confronto espiritual com o inimigo. E ninguém que resiste sai sem propósito. Depois que o diabo se retirou e os anjos desceram, o cenário começou a se transformar. O deserto já não parecia um lugar de morte, mas um campo sagrado de vitória. Os ventos quentes, antes abrasivos, agora soavam como cânticos antigos, como se a criação reconhecesse que algo extraordinário havia acontecido ali. Aquele homem que saiu de Nazaré como carpinteiro, voltava agora como rei ungido. O deserto não foi um atraso, foi o portal. E aquele que resistiu à fome, ao orgulho e ao poder, agora caminhava com a autoridade de quem venceu tudo isso. A cruz ainda estava longe, mas a estrada já havia sido marcada. A Bíblia diz que Jesus voltou no poder do Espírito. Lucas 4:14. Isso é profundo. Antes da tentação, o Espírito o levou. Depois da tentação, o Espírito o empoderou. E esse é o padrão do reino. O Espírito Santo nos leva a provações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. O que Jesus viveu no deserto não foi apenas uma batalha particular, foi um ensaio do que ele ensinaria a todos nós. A vitória sobre o mal não vem pela força, mas pela palavra. Não vem pelo grito, mas pela convicção. Ele mostrou que o caminho para o ministério é pavimentado com renúncia, disciplina e fidelidade. A partir daquele momento, Jesus começa a pregar, e não de forma tímida. Sua mensagem é forte, direta, urgente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele fala com uma autoridade que nunca se ouvira antes, não cita tradições, não se apoia em escolas rabínicas. Ele fala como quem tem domínio sobre o tempo e o espírito, como alguém que encarou o príncipe deste mundo e saiu triunfante. O deserto se torna então o lugar que define seu ministério. E isso tem implicações para nós. Antes de qualquer missão, Deus nos leva à solidão. Antes da voz, vem o silêncio. Antes do público, vem o secreto. E aqui está o segredo do deserto. Ele revela quem somos quando ninguém está olhando. Foi ali, longe dos olhos dos homens, que Jesus mostrou sua identidade mais profunda. Não, e como milagreiro, não como mestre, mas como filho obediente. Ele nos ensina que a intimidade com Deus não é construída em multidões, mas em lutas internas, onde ninguém aplaude. Foi no isolamento que ele venceu.
e é isso que lhe dá autoridade para transformar o mundo. Quando Jesus desce daquele deserto, ele não carrega fama, mas carrega fogo, e esse fogo logo incendiaria toda a Galileia. Quantos querem ministério sem deserto? Unção sem rendição, glória sem silêncio? Mas Jesus nos mostra, não. Existe missão sem maturidade, e não existe maturidade sem provação. Talvez você esteja em seu próprio deserto agora. Talvez se pergunte por que tudo parece seco, difícil, solitário. Mas entenda, o deserto é o útero do propósito. É onde o céu te forma longe dos olhos do mundo, para depois te apresentar ao destino que ele preparou. Você consegue perceber os frutos do seu próprio deserto? Já sentiu que voltou de uma fase difícil, com mais força espiritual, mais clareza, mais fome de Deus? Então você está vivendo exatamente o que Jesus viveu. A tentação que você superou é a autoridade que você carrega agora. E assim como o Mestre, você será usado, não por causa do que evitou, mas por causa do que venceu. No próximo bloco, mergulharemos no impacto da presença de Jesus entre os homens, como essa autoridade conquistada no deserto se manifestou em palavras que cortavam como espada, em milagres que escancaravam o reino e em uma nova esperança para os aflitos. Jesus saiu do deserto em silêncio, mas não por muito tempo. Aquele que fora tentado e permaneceu fiel, agora toma a palavra e quebra os grilhões da humanidade caída. Ele começa a andar pelas vilas da Galileia, como uma chama viva carregando o Espírito do Senhor sobre si. E então o reino começa a ser anunciado, não apenas com palavras, mas com poder, do anonimato à notoriedade, do jejum à manifestação, do confronto silencioso com o diabo, a expulsão pública de demônios. Tudo começou com uma frase curta, mas explosiva. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa não era apenas uma mensagem religiosa. Era um terremoto espiritual, porque onde Jesus caminhava, as estruturas do inferno tremiam. Os demônios, que antes se ocultavam sob tradições e enfermidades, agora gritavam em desespero diante de sua presença. Ele não precisava anunciar quem era. Os espíritos sabiam, porque ele os havia vencido no deserto. O mesmo que dissera, não tentarás o Senhor teu Deus, agora expulsava legiões com uma só palavra. O deserto o habilitou para o campo de batalha. E cada cura, cada milagre, cada libertação era uma extensão daquela primeira vitória. O rei havia saído do segredo para governar os corações. As multidões começaram a segui-lo. Gente de todas as partes. Doentes, oprimidos, desesperados, esquecidos. E Jesus, com o olhar firme de quem enfrentou a morte e venceu, tocava um por um. Cada toque era uma sentença contra o reino das trevas. Cada palavra, uma arma contra a mentira que escravizava o povo. E ele fazia isso sem buscar reconhecimento, mas sendo inevitavelmente reconhecido, porque o poder de quem vence em secreto é incontestável. Ele não precisava provar nada. Sua autoridade não vinha de homens, mas do Pai. Esse é o padrão do reino. Quem vence no silêncio tem autoridade no público. A tentação no deserto foi um teste de identidade. E agora, Jesus usava essa identidade para libertar os outros. Por isso, ele não apenas curava, ele restaurava destinos. Não apenas expulsava demônios, ele devolvia dignidade. A palavra diz que multidões da Síria, Decápolis, Jerusalém e além do Jordão o seguiam. Por quê? Porque um homem cheio de Deus é mais atraente do que todos os templos vazios. A presença do céu era inconfundível. E há um ponto profundo aqui. Jesus venceu sozinho para ministrar acompanhado, porque agora ele começaria a chamar discípulos, mas antes de formá-los, ele os atraiu com seu exemplo.
O deserto não apenas o preparou para os milagres, o preparou para liderar, ensinar, formar corações. Ele não buscava servos, buscava filhos. E todo o poder que demonstrava não era para criar espetáculo, mas para abrir caminho para o discipulado. Você já se perguntou por que Deus permite que você passe por lutas secretas antes de te expor publicamente? Já sentiu que há dons e chamadas em você que ainda não se manifestaram? Talvez seja porque Deus está te moldando no secreto, como moldou Jesus. Quando o tempo certo chega, não há inferno que impeça a manifestação do céu através de você. E quando você pisa em lugares escuros, carregando a luz conquistada em seu deserto, o mundo nota e os céus se alegram. No próximo e último bloco, veremos como a tentação no deserto não foi apenas um evento isolado, mas a plataforma que sustentou toda a missão de Jesus até a cruz. Porque quem vence no início está pronto para o fim. Ao olharmos para trás e contemplarmos tudo o que aconteceu naquele deserto, percebemos algo que muda tudo. O deserto não foi um acaso, foi um propósito. Foi o palco onde o céu e o inferno se enfrentaram e onde a fidelidade do Filho de Deus se tornou inabalável. Ali, sem plateia, sem multidões, sem discípulos, Jesus venceu por mim e por você. Antes de qualquer milagre público, ele já havia vencido a maior guerra, a de manter sua identidade intacta, sua obediência firme e sua missão viva. Aquilo que ele enfrentou no segredo tornou-se a base de tudo o que ele edificou em público. Muitos olham para os milagres de Jesus, para a autoridade com que ele falava, para os sinais que o seguiam, mas esquecem que tudo isso foi precedido por renúncia, solidão e fome. Ele mostrou que não há glória sem cruz, não há poder sem entrega, não há ressurreição sem deserto. A tentação revelou a essência do Messias, não o Messias político que muitos esperavam, mas o servo obediente que triunfa não com espada, mas com fidelidade. O deserto foi o início da via dolorosa, um caminho que culminaria na cruz, onde ele provaria até o fim que a obediência ao Pai vale mais que qualquer coroa terrestre. E aqui está o mistério revelado. O mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto foi o que o sustentou até a cruz. A tentação não foi uma distração, foi uma preparação. Deus sabia que o Filho enfrentaria zombaria, rejeição, traição, flagelação e morte. Por isso, ele o fortaleceu antes. E a mesma lógica vale para nós. Quando Deus permite que passemos por desertos, é porque há algo grande sendo gerado. É no silêncio que nascem os profetas, é na dor que se forjam os líderes, é na tentação vencida que surgem os mensageiros de fogo. E agora pare e reflita. Qual é o seu deserto hoje? Qual voz tem tentado tirar você do foco? Tem sido a fome de reconhecimento, a sede de poder, a ilusão de atalhos? Então, olhe para Jesus, veja como ele venceu. Veja como ele permaneceu e saiba que o mesmo Espírito está disponível para você. Ele não apenas te guia ao deserto, ele te sustenta nele. E quando o tempo certo chegar, ele te tira de lá com mais autoridade, mais clareza e mais unção. Esta história não é apenas sobre Jesus, é sobre mim, é sobre você, porque todos nós enfrentamos desertos, mas não estamos sozinhos. O mesmo que venceu o diabo com 3 versos bíblicos vive hoje dentro de nós. E por isso, nenhuma tentação é maior que a presença dele. Quando estamos em Cristo, temos o poder de dizer não ao pecado, de resistir ao engano, de vencer a carne. Não somos fortes por natureza. Somos fortes porque ele nos fortalece. E o deserto que hoje parece seco, será amanhã o solo da sua autoridade espiritual. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu vencerei no secreto.
Conte qual é o seu deserto e como Deus tem falado com você nesse tempo. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma luta espiritual e precisa lembrar que o deserto não é o fim, é o início. Inscreva-se no canal Segredos do Céu e ative as notificações para mergulhar mais fundo nas revelações que a Bíblia esconde e o Espírito revela. A história continua, a missão começou e tudo começou no deserto.